Olha, a confissão, para muita gente, parece um ritual super complexo, né? Mas e se a gente pudesse quebrar isso tudo, sabe? Deixar bem prático e direto? É exatamente o que vamos fazer aqui. A ideia é pegar um sermão bem detalhado sobre o assunto e transformar em um passo a passo claro para entender de vez esse sacramento tão importante da fé católica. Para a gente ter uma noção real da profundidade disso, vamos começar com o que os santos pensavam. Essa frase aí nossa, é muito forte. Ela transforma a confissão, que poderia ser vista como uma simples obrigação, num ato de purificação profunda. É quase como se fosse um novo batismo que lava a alma. Então, o nosso roteiro hoje é esse aqui. A gente vai fazer uma jornada completa, desde o porquê da confissão até o como fazer. Vamos ver qual é o propósito do sacramento, como se preparar, tanto na mente quanto na prática, e, claro, o que é super importante para garantir que a confissão seja válida. Bora começar? Então, vamos lá, começando pelo começo. Afinal, para que serve a confissão? Qual é a função fundamental dela dentro da fé católica? Vamos descobrir. A analogia principal que a fonte usa é muito boa, é a da medicina. Pensa só, do mesmo jeito que o corpo fica doente e precisa de remédio, a alma, que fica ferida pelo pecado, precisaria desse sacramento para se curar. É, no fundo, um jeito de restaurar a saúde espiritual. Ok, mas antes de ir para a parte prática de entrar no confessionário, existe uma preparação interna, uma mentalidade, que é a chave de tudo, na verdade. Vamos ver que condições são essas. Então, o Código de Direito Canônico é bem direto nesse ponto. São necessários dois pilares. Primeiro, um repúdio sincero, sabe? Um arrependimento de verdade pelo erro que foi cometido. E segundo, um compromisso real, uma decisão firme de mudar o rumo da vida. Sem essas duas coisas, a base para uma confissão válida simplesmente não existe. E aqui tem um ponto que, olha, é crucial. A fonte deixa bem claro que o maior impedimento para se confessar, muitas vezes, não é uma regra da igreja, não é algo externo. É uma barreira interna, pessoal. A chave de verdade é o que se chama de propósito de emenda, essa vontade genuína de mudar. Beleza! Com a mentalidade certa no lugar, a gente passa para a primeira etapa prática da preparação, o exame de consciência. É aquele momento de olhar para dentro, com honestidade. O exame de consciência é apresentado como um tipo de diálogo interno. É um momento de parar e ouvir essa voz da verdade que existe dentro da gente, para conseguir reconhecer onde aconteceram os erros, os desvios. É um passo de autoconhecimento, mas um autoconhecimento guiado pela fé. A fonte até sugere começar com umas perguntas bem práticas, como essas aqui. Elas funcionam como um esqueleto, sabe? Ajudam a avaliar as confissões passadas e a preparar a atual. Por exemplo, perguntar sobre o tempo, a clareza. Tudo isso é essencial para ajudar o sacerdote a dar o melhor conselho possível. Ok, preparação interna feita, agora vamos para a ação. O que exatamente se fala lá dentro do confessionário? O direito canônico exige basicamente 3 pontos. É preciso dizer o que, ou seja, a espécie ou tipo do pecado, depois quantas vezes, o número, e, claro, garantir que todos os pecados considerados graves sejam mencionados. A clareza aqui, como dá para ver, é fundamental. E olha só esse exemplo para entender por que a clareza é tão importante. Dizer pequei contra a castidade é muito vago, pode ser um monte de coisa. Agora, ser específico, como no segundo exemplo, permite que o sacerdote entenda a real situação e aí sim ofereça um conselho e uma penitência que façam sentido. A fonte bate muito na tecla dessas 3 qualidades: sinceridade, clareza e brevidade. A confissão não é para ser um lugar de contar histórias longas, com todos os detalhes. É para ser uma acusação objetiva e honesta dos próprios erros. Isso faz com que o processo seja focado e eficiente. E depois de declarar os pecados, o rito se completa com esses passos aqui. Primeiro, ouvir o conselho e a penitência que o sacerdote dá. Depois, rezar um ato de contrição expressando arrependimento e, por fim, claro, cumprir a penitência que foi recebida. É o que sela o sacramento. Para a gente fechar, vamos revisar os pontos mais críticos. Aqueles que, se faltarem, podem invalidar o sacramento inteiro. É uma recapitulação super importante. Aqui está um resumo bem direto ao ponto. Esconder de propósito um pecado grave, não ter arrependimento sincero, não ter a intenção firme de mudar ou simplesmente ignorar a penitência, são atitudes que, segundo a fonte, anulam o efeito do sacramento. Basicamente, todos os passos que a gente viu antes servem para evitar que isso aconteça.
E talvez essa seja a distinção mais importante de todas. Arrependimento de verdade não é um sentimento, é uma decisão. Não é sobre se sentir mal, mas sobre decidir agir de um jeito diferente. É um ato da vontade, uma resolução firme do tipo: eu fiz isso e não quero mais fazer. E com isso, a gente volta lá para o começo. A confissão sendo apresentada como um remédio para a alma, um caminho para a paz interior. Com este guia em mãos, a questão que fica no ar é uma questão de ação pessoal. Qual é o próximo passo para encontrar essa paz?